Quando viu a esposa sorrindo para outro homem, o milionário sentiu o sangue gelar. Não sabia se era ciúme, culpa ou medo. Só sabia que aquele sorriso o feriu mais do que qualquer traição. O orgulho o cegou. E o que veio depois mudaria para sempre o destino dos três. A mansão de Roberto parecia um palácio sem alma. O mármore brilhava, os lustres reluziam, mas o silêncio cortava como vidro. Eliana, sentada à mesa, via o café esfriar diante de si. O marido lia relatórios sem levantar os olhos. Entre eles havia uma distância que nem o luxo conseguia preencher. Ele era respeitado, temido, poderoso e, paradoxalmente, solitário. O trabalho lhe servia de refúgio para não lidar com o próprio coração. Já Eliana vivia o luto de um amor ainda vivo, esperando, sem admitir, que o homem que amara um dia voltasse a olhar para ela como antes. À noite, jantavam juntos, mas não partilhavam nada além do mesmo ar. As palavras se perderam com o tempo e o carinho deu lugar à rotina. O amor, antes um fogo, agora era brasa escondida sob cinzas espessas. E mesmo assim, Eliana continuava ali, fiel à promessa feita diante de Deus. Roberto acreditava que ser frio o tornava forte. O mundo dos negócios o ensinara a controlar tudo, menos o que sentia. Não percebia que sua armadura afastava justamente quem queria ficar. Orgulho é o disfarce mais caro que o amor pode pagar. Uma manhã, Tomás, o motorista, trouxe flores do jardim e as entregou a Eliana. São simples, mas perfumadas, disse. Ela sorriu, agradecida. Roberto viu a cena ao longe e sentiu um incômodo que não soube nomear. O ciúme começava a acordar o que o orgulho havia adormecido. Naquela noite ele demorou a dormir. As risadas que ouvira ecoavam na mente. Ela estava feliz. E não era por minha causa, pensou. A ideia de perdê-la, mesmo que só em pensamento, lhe apertou o peito de um jeito novo e assustador. O silêncio entre duas pessoas que se amam pode ser mais cruel que uma briga, porque ele mata devagar. Na manhã seguinte, Roberto desceria as escadas e encontraria a esposa sorrindo para o motorista. E bastaria esse instante para o amor adormecido se transformar em fúria. Tomás trabalhava na mansão há 7 anos. Era um homem simples, de fala calma e coração íntegro. Nunca passara dos limites, mas tratava Eliana com a gentileza que ela há muito não recebia. Para ele, respeito era forma de oração. Para ela, era o lembrete de que ainda existia bondade no mundo. Numa manhã de outono, ele a encontrou tentando carregar vasos pesados. Deixe-me ajudar, dona Eliana. Obrigada, Tomás. Já não tenho tanta força. A senhora tem mais força do que imagina, respondeu sorrindo. Aquele sorriso, inocente, foi o suficiente para Roberto sentir algo arder por dentro. No escritório, Roberto observava pela janela. O coração batia acelerado e ele se odiou por isso. Tentava justificar o incômodo dizendo que se tratava apenas de ciúme ferido. Mas no fundo, era medo. Medo de perceber o quanto havia deixado de ser o homem que ela merecia. Durante o almoço, o silêncio reinava. Eliana perguntava sobre o dia dele. Roberto respondia com monossílabos. Quando Tomás apareceu para avisar sobre o carro, o olhar do milionário foi frio, quase hostil. O motorista, porém, manteve a serenidade de quem não deve nada. Naquela noite, Eliana refletiu diante do espelho. Por que ele me olha com tanto desprezo? Pensou. Não sabia que por trás da raiva havia confusão e por trás da confusão, amor. O coração de Roberto começava a despertar, mas não sabia como amar sem ferir. No dia seguinte, Tomás percebeu o clima pesado. Às vezes, o silêncio fala demais, comentou, tentando aliviar. Eliana apenas assentiu, tentando não demonstrar tristeza. O que ela não imaginava era que aquele silêncio seria o início de uma tempestade. Às vezes, o que desperta o amor não é o toque,
mas o medo de perder o que se deixou esfriar. No fim da tarde, Roberto entrou inesperadamente na garagem e viu algo que o fez acreditar que estava sendo traído. O que seus olhos viram e o coração interpretou errado mudaria tudo. Se essa história já tocou o seu coração, deixe o like e compartilhe. Assim, mais pessoas descobrirão o poder do amor e do perdão. A luz fraca da garagem deixava tudo em penumbra. Roberto desceu as escadas, decidido a sair, mas parou ao ouvir vozes. Reconheceu o tom suave de Eliana e a voz grave de Tomás. Aproximou-se, em silêncio, e viu o motorista segurando o braço dela. O gesto parecia íntimo, mas era apenas cuidado. Ela havia tropeçado. A cena, no entanto, bastou para incendiar o orgulho do milionário. O coração acelerou e o sangue subiu à cabeça. A mente dele, acostumada a negócios, não sabia lidar com sentimentos. O ciúme falou primeiro. A razão se calou. Aquilo que era apenas preocupação virou, na mente dele, traição. Eliana agradeceu ao motorista e se virou, apenas para dar de cara com o marido, de semblante gelado e olhar cortante. "Interrompi alguma coisa?" perguntou ele, a voz seca, quase fria. O silêncio da esposa foi resposta suficiente para alimentar o veneno da desconfiança. Naquela noite, a mansão pareceu menor. Roberto andava de um lado para o outro, incapaz de descansar. O ciúme o corroía. Como pôde me trair dentro da minha própria casa? Pensava. Mas por trás da raiva havia outra dor. Perceber que ainda a amava. E não sabia como lidar com isso. Eliana, no quarto, chorava baixinho. Não entendia o motivo da frieza repentina. Ela só queria ser notada, mas agora era observada com desprezo. O amor que um dia os unira agora parecia um campo de batalha, onde cada palavra podia ferir mais do que curar. No dia seguinte, o clima era de guerra silenciosa. Tomás notou o olhar duro do patrão, mas não recuou. Sabia que sua consciência estava limpa. "Quem carrega a verdade não precisa se esconder", murmurou enquanto ligava o carro. Roberto o ouviu e sentiu o orgulho doer como ferida aberta. O ciúme é o grito de quem ama, mas esqueceu como amar. Ele destrói primeiro o que deveria proteger. Naquela noite, Eliana diria uma única frase, e ela atravessaria Roberto como uma lâmina. Uma verdade dita com dor tem o poder de quebrar até o coração mais orgulhoso. Se essa história está te emocionando, compartilha esse vídeo. Assim, mais pessoas sentirão o poder do amor que transforma e cura. O jantar começou como tantos outros. Pratos caros, silêncios longos e olhares frios. Eliana se esforçava para manter a calma, mas o peso do desprezo a esmagava. Roberto, por outro lado, parecia distante, tentando esconder a tempestade que se formava dentro dele. De repente, a taça bateu na mesa com força. "Então é assim que preenche o tempo quando eu não estou? Conversando com o motorista?" A voz dele era um fio de gelo cortando o ar. Eliana ficou imóvel, o coração disparando. Não por culpa, mas por tristeza. "Você perdeu o direito de me julgar quando deixou de me olhar", respondeu firme. "Não foi o motorista quem me afastou de você. Foi o seu silêncio." As palavras ecoaram pelo salão como um trovão. O orgulho dele vacilou. Era a primeira vez que alguém o enfrentava sem medo. Roberto levantou-se, o olhar em chamas. "Cuidado com o que diz, Eliana. Estou no limite." Ela o encarou com serenidade. "Quem vive de limites, Roberto, nunca experimenta o amor por completo." A frase o desarmou mais do que qualquer grito. Naquela noite, ele saiu sem dizer palavra. Eliana chorou em silêncio, sem saber se aquele seria o fim ou o começo. Do lado de fora, Tomás ouviu os ecos da discussão e fechou os olhos. Sabia que a dor, às vezes, era o único caminho para o amor despertar. Ao voltar, tarde da noite, Roberto observou a esposa dormindo no sofá. Pela primeira vez em anos, sentiu culpa. A raiva se desfez no mesmo instante em que percebeu o quanto a amava e o quanto a estava perdendo.
Amar não é vigiar o outro, é cuidar para que o outro queira ficar. Na manhã seguinte, Roberto ouviria uma conversa entre Eliana e Tomás. E dessa vez, o que escutaria não seria mal entendido, mas uma verdade capaz de abalar tudo o que acreditava sobre o amor. O amanhecer trouxe o cheiro de café e arrependimento. Roberto desceu as escadas, ainda perturbado pela discussão da noite anterior. Eliana arrumava a mesa com gestos contidos. O silêncio entre eles pesava mais que qualquer ofensa. Ele tentou disfarçar, mas o orgulho ainda era seu escudo mais fiel. "Quer conversar?" ela perguntou sem olhar para ele. Não há o que dizer. A resposta cortou o ar, seca e impiedosa. Ela suspirou, cansada de lutar sozinha. "Ah, sim, Roberto. Só que você esqueceu como se fala com o coração." As palavras o atingiram como uma lâmina, fina e certeira. Tomás, que passava pela porta, ouviu a tensão e recuou em silêncio. Sabia que aquele era um diálogo que ninguém poderia interromper. Dentro da sala, o tempo parecia parado. Dois corações feridos, incapazes de se perdoar, mas ainda ligados pela dor de se amarem. Eliana continuou. "Você vive cercado de pessoas, mas não deixa ninguém se aproximar, nem mesmo eu. Seu império é grande, mas seu coração é pequeno demais para caber um sentimento verdadeiro." Cada palavra era uma confissão disfarçada de despedida. Roberto tentou reagir, mas a voz falhou. Sentiu o chão ceder sob seus pés. "Você acha que me entende?" Ela respondeu. "Não preciso te entender, Roberto. Preciso apenas me lembrar de quem eu sou. E eu não sou o resto da sua agenda." Ele ficou em silêncio, as mãos trêmulas. Pela primeira vez, sentiu medo de perdê-la. Não por vaidade, mas por amor. Um amor que ainda existia, escondido sob o orgulho. E no fundo, sabia. Ela tinha razão. Às vezes, é preciso ouvir a verdade de quem amamos para perceber o quanto deixamos de amar a nós mesmos. Naquela tarde, Roberto chamaria Tomás para uma conversa e ouviria do motorista uma frase simples, mas poderosa o suficiente para mudar o rumo de toda a história. O fim da tarde trouxe consigo um silêncio desconfortável. Roberto chamou Tomás ao escritório. O motorista entrou respeitosamente, sem imaginar o que o aguardava. O milionário estava de pé, junto à janela, olhando a cidade como quem procura respostas no horizonte. "Tomás, você trabalha comigo há anos. Seja sincero, o que pensa sobre minha esposa?" O motorista respirou fundo. "Penso que a senhora Eliana é uma mulher boa e que o senhor é um homem com sorte." Roberto riu, sem humor. "Sorte? Tenho a impressão de que estou perdendo tudo." Tomás se aproximou com cautela. "O senhor está perdendo porque tenta segurar com as mãos o que só se mantém com o coração." A frase ficou suspensa no ar. Roberto sentiu como se tivesse levado um golpe invisível. "Você está me chamando de frio?" "Não, senhor. Só estou dizendo que o amor não sobrevive em paredes onde falta calor." Roberto não respondeu. Sentou-se exausto. O orgulho, pela primeira vez, não lhe servia de armadura. Tomás continuou. "Perdoe minha ousadia, mas às vezes o senhor luta tanto para ser admirado que esquece de ser amado. E o amor, quando se sente esquecido, vai embora sem barulho." As palavras ecoaram fundo. Roberto não esperava a sabedoria de um homem simples, e isso o desarmou completamente. Pela primeira vez, desejou entender o que havia dentro de si e o que ainda podia ser salvo. Eliana, do outro lado da casa, rezava em silêncio. Pedia a Deus que o marido deixasse o orgulho e enxergasse o amor antes que fosse tarde demais. E você, já viveu um momento em que só percebeu o valor de alguém quando correu o risco de perder? Conta nos comentários. Verdade nem sempre vem de quem tem mais, mas de quem enxerga melhor. Às vezes, o conselho mais simples é o que salva uma vida. Naquela noite, Roberto acordaria sobressaltado e perceberia que Eliana não estava mais ali. O medo de tê-la perdido para sempre seria o golpe final em seu orgulho.
A manhã nasceu silenciosa. Roberto acordou e estendeu a mão para o lado, mas o travesseiro de Eliana estava vazio. A cama parecia maior, o quarto mais frio. Chamou pelo nome dela 1, 2 vezes. Nenhuma resposta. Desceu as escadas, o coração acelerado. A mesa do café estava posta, mas o lugar dela vazio. No balcão, encontrou um bilhete curto. Preciso de um tempo, não é fuga, é respiro. As letras eram firmes, sem raiva, apenas cansaço. Roberto sentiu o peso do silêncio cair sobre os ombros. A mulher que ele achava que sempre estaria ali, finalmente havia ido embora. Durante o dia, tentou se distrair com o trabalho, mas as planilhas pareciam embaçadas. As vozes dos funcionários soavam distantes. Tudo o que ele via lembrava Eliana. O perfume no corredor, o som da risada que ele tanto ignorara. O mundo, de repente, tinha o som da ausência. À noite, Tomás entrou no escritório com expressão discreta. Ela foi para a casa da irmã. Disse que precisava pensar. Roberto assentiu, a voz falhando. Eu a perdi, não foi? O motorista respondeu. Não, senhor. O amor só se perde quando a gente desiste de procurá-lo. As horas seguintes foram longas. Roberto caminhava pelos cômodos vazios, lembrando-se dos detalhes que antes passava despercebido. O jeito dela dobrar as toalhas, o modo como arrumava as flores, o riso leve que preenchia o silêncio. Agora, o que restava era o eco da culpa. Ele parou diante do espelho. Pela primeira vez, não viu o homem bem-sucedido que o mundo admirava. Viu um homem quebrado e entendeu. O verdadeiro fracasso é perder o amor de quem sempre esteve ao seu lado. A ausência é o mestre mais duro, mas também o que ensina o valor do que deixamos escapar. Naquela madrugada, Roberto pegaria o carro e dirigiria até a casa da irmã de Eliana. Mas o que encontraria lá mudaria o rumo da história para sempre. Você já sentiu a falta de alguém, mesmo estando rodeado de tudo? A estrada parecia interminável. O carro de Roberto cortava a noite, guiado por faróis trêmulos e arrependimento. Quando estacionou diante da casa simples da irmã de Eliana, o coração batia, como se quisesse fugir do peito. Ele hesitou antes de bater. Parte dele temia que ela não quisesse mais vê-lo. A porta se abriu devagar. Eliana apareceu, cansada, mas serena. O tempo parecia diferente ali, mais leve, mais humano. Roberto tentou sorrir, mas a voz falhou. Vim te buscar. Ela o olhou nos olhos e respondeu com calma. Eu não pedi para ser buscada, Roberto. Pedi para ser amada. O golpe foi silencioso, mas devastador. Ele baixou o olhar sem palavras. O orgulho que o sustentava começava a ruir de vez. Eu sei que errei. Saber não é mudar, respondeu ela. Durante anos eu esperei que você me notasse. Agora eu preciso aprender a me enxergar sozinha. Ele tentou se aproximar, mas Eliana deu um passo atrás. Não estou indo embora por raiva. É porque preciso me reencontrar. Quero lembrar quem eu era antes de viver esperando por migalhas de atenção. Cada palavra era firme, mas doída. Ela não o odiava. Só estava cansada de esperar por um amor que sempre ficava para depois. Roberto olhou ao redor. A casa era simples, mas viva. Havia risadas de crianças, cheiros de comida, afeto em cada canto. Tudo o que sua mansão não tinha. Ele percebeu, com um nó na garganta, que o amor não mora no luxo. Mora onde há presença. Ele deu um passo à frente. E se eu quiser mudar? Eliana respondeu sem hesitar. Então prove, mas não para mim, para você mesmo. Foi nesse instante que Roberto percebeu. O perdão não se pede, se conquista com atitudes. Às vezes, o amor não nos abandona. Apenas se afasta para ver se o coração tem coragem de ir atrás. Na manhã seguinte, Roberto tomaria a decisão mais inesperada de sua vida. Abandonar tudo. O império, os negócios, a mansão, para reconquistar o amor da mulher que ele quase perdeu. Aquela noite foi longa. Roberto mal dormiu, sentado na beira da cama, olhando o vazio que Eliana deixara.
O silêncio da casa pesava. Era o mesmo silêncio que ele criou ao longo dos anos, e agora o sufocava. Pela primeira vez entendeu como devia ser viver sendo ignorado por quem se ama. No dia seguinte, acordou decidido. Mandou cancelar reuniões, desligou o celular e foi até a empresa apenas para entregar as chaves do escritório. Seus sócios o olharam confusos. Preciso de um tempo. Preciso recuperar algo que deixei morrer. Ninguém ousou perguntar o quê. De volta à mansão, Roberto caminhou pelos corredores como quem visita um túmulo. Cada canto trazia lembranças. O perfume dela, a risada ecoando na escada, o som dos passos que já não ouvia. O orgulho que o mantinha de pé agora era uma prisão. E ele queria sair. Pegou o carro e dirigiu até a igreja onde se casaram. Sentou-se no último banco, cabisbaixo. Ajoelhou-se e murmurou: Deus, se ainda existe amor entre nós, me ensina a ser digno dele. As lágrimas que evitara por anos, enfim, escorreram. Tomás, que o acompanhara em silêncio, se aproximou. O senhor está mudando. Roberto enxugou o rosto. Estou tentando lembrar quem eu era antes do orgulho me engolir. Tomás sorriu de leve. Então o senhor está mais perto dela do que imagina. De volta ao carro, Roberto olhou o anel no dedo. Sentiu o peso simbólico da promessa feita e quebrada de amar, cuidar e proteger. Agora ele sabia, o amor não morrera, apenas estava ferido, e ele faria tudo para curá-lo. O arrependimento não apaga o passado, mas abre espaço para o perdão florescer. Naquela noite, uma chuva forte caiu sobre a cidade, e no som dos trovões, Roberto teve uma ideia, uma forma de provar que estava mudando, uma atitude que tocaria o coração de Eliana, mesmo à distância. A chuva castigava o telhado da mansão quando Tomás chegou. Estava encharcado, mas trazia nos olhos algo que misturava respeito e esperança. Roberto o recebeu com um aceno silencioso. Nenhum dos dois sabia por onde começar, mas o motorista foi o primeiro a falar. O senhor mandou me chamar? Roberto respirou fundo. Preciso da sua ajuda, Tomás. Quero fazer algo por Eliana. Não um presente caro, mas algo que mostre que eu mudei. O motorista sorriu. Então não compre nada, faça o que nunca fez, ouça o coração dela. A frase soou simples, mas foi como uma luz em meio à escuridão. Nos dias seguintes, Roberto dedicou-se a conhecer a rotina dela através das lembranças. Descobriu o quanto ela amava flores, o cheiro do pão fresco, o som do piano antigo da mãe. Com a ajuda de Tomás, começou a restaurar o jardim e a antiga sala de música da mansão. Era o início de um pedido de perdão silencioso. Enquanto trabalhavam, Tomás observava o patrão com um respeito novo. Aquele não era mais o homem arrogante que julgava saber tudo. Era um homem ferido tentando reconstruir o que havia destruído. O senhor tem coragem, Roberto, disse ele. Não é coragem, Tomás. É medo. Medo de que ela nunca saiba o quanto a amo. As mãos que antes assinavam contratos, agora seguravam ferramentas. Cada planta replantada parecia um símbolo de recomeço. O jardim florescia, e junto com ele, algo dentro de Roberto também começava a florescer. Um tipo de paz que ele não sentia há muito tempo. Uma tarde, exausto, Roberto olhou para o céu. Ela merece um lar, não um castelo vazio. Tomás assentiu. E talvez o senhor só precise mostrar que o castelo pode virar lar. Aquela frase ficou gravada no coração dele como uma missão. Não é o tamanho do gesto que mostra arrependimento, mas a verdade que existe nele. Dias depois, Roberto receberia um telefonema inesperado. Era Eliana, e o que ela diria ao telefone mudaria o destino dos dois para sempre. O telefone tocou no meio da tarde. Roberto atendeu sem imaginar quem era. Ao ouvir a voz de Eliana, o coração disparou. Ela soava calma, mas distante. Ouvi dizer que você andou mexendo no jardim. Ele sorriu com lágrimas nos olhos. Tentei deixar do jeito que você gostava. Do outro lado, silêncio. Até que ela disse, podemos conversar. Horas depois, ele estava diante dela.
Eliana parecia diferente, firme, mas com o olhar sereno de quem aprendeu a se curar. Roberto, tremendo, aproximou-se. Eu não vim pedir que volte por pena. Vim pedir perdão por não te ouvir, por não te olhar, por ter te feito sentir sozinha, mesmo quando eu estava aqui. Ela respirou fundo, emocionada, mas ainda cautelosa. O perdão não se implora, Roberto, ele se prova. Então me deixa provar, nem que eu leve o resto da vida. A sinceridade dele desmontou a armadura que ela ainda carregava. Por um instante o tempo parou, e só existiam os dois, duas almas tentando se reencontrar no meio dos destroços. Tomás, que esperava do lado de fora, olhava pela janela com um leve sorriso. Sabia que estava testemunhando algo raro. Um homem aprendendo a amar de verdade. Dentro da sala, Eliana segurou a mão de Roberto. Eu não sei se consigo esquecer, mas talvez eu consiga perdoar. Aquela frase bastou para ele desabar. Chorou não de culpa, mas de libertação. Pela primeira vez, sentiu o coração leve e verdadeiro. O orgulho havia morrido e o amor finalmente renascia. Escreve aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde você está ouvindo essa história. Vou adorar saber até onde essas palavras estão chegando. O amor não floresce na perfeição, mas no perdão. E às vezes, o perdão é o maior ato de amor que alguém pode oferecer. No dia seguinte, Eliana voltaria à mansão. Mas o que encontraria lá? O gesto inesperado de Roberto faria seu coração se render de vez. Na manhã seguinte, Eliana subiu as escadas da mansão com o coração acelerado. Cada passo era um mergulho no passado. O portão estava aberto, o jardim florido e o perfume das rosas novas enchia o ar. Ela parou diante da porta, hesitante, até que ouviu música vindo de dentro. Uma melodia suave, familiar. Entrou devagar. O som vinha da sala principal. O piano que ficara em silêncio por anos, agora tocava novamente. Roberto estava ali, sentado, tocando com mãos trêmulas. A mesma canção que ela costumava tocar nos primeiros anos de casamento. Quando a viu, parou com os olhos marejados. Não sabia que lembrava dessa música, disse Eliana emocionada. Eu nunca esqueci. Só precisei lembrar quem eu era quando te amava direito. A frase ecoou na sala como um voto silencioso. Era simples, mas verdadeiro. E pela primeira vez, ela acreditou nele. Ele se levantou, aproximando-se devagar. Preparei algo para você. Abriu a porta lateral. Lá fora, o jardim havia sido transformado. Bancos novos, flores do campo, uma árvore com balanço e uma placa onde se lia: Nosso recomeço. Eliana levou a mão à boca, surpresa. Fez tudo isso por mim? Por nós. Porque percebi que amor sem cuidado é semente que nunca floresce. As lágrimas caíram silenciosas. Ela o abraçou e nesse abraço todo o peso dos anos se dissolveu. O tempo não apagou o amor, apenas o adormeceu. Tomás observava de longe, com o coração leve. Sorriu discretamente e se afastou, deixando os dois sozinhos. Naquele instante, não havia mansão, nem orgulho, nem passado. Apenas dois corações reencontrando o caminho um do outro. O amor verdadeiro não precisa ser perfeito, precisa apenas de coragem para recomeçar. Mas antes que o dia terminasse, Roberto receberia uma ligação inesperada. Uma notícia que colocaria à prova tudo o que haviam reconstruído. O sol mal havia nascido quando o telefone tocou. Roberto atendeu, ainda sonolento, e o semblante mudou de repente. Era da empresa. Um incêndio havia destruído parte de um dos prédios. Havia prejuízo, pânico, caos. Mas pela primeira vez, ele não pensou no dinheiro. Pensou em Eliana. Eu preciso ir, disse ele nervoso. Então vá, respondeu Eliana serena, mas não volte para mim de mãos vazias. Volte com o coração no lugar certo. Aquelas palavras ecoaram como bússola. Roberto sabia que, se quisesse realmente provar que havia mudado, teria de agir diferente. Chegando ao local, não gritou, não culpou, não impôs. Ajudou funcionários, acalmou as pessoas, tratou todos com humanidade. Era outro homem. Horas depois,
sujo de fuligem e exausto, olhou para o céu cinzento e murmurou: antes eu perderia tudo para vencer. Hoje só quero merecer o amor que me espera em casa. Quando voltou, Eliana estava no jardim regando as flores que ele plantara. Ao vê-lo coberto de cinzas, correu em sua direção. Aconteceu algo? Não ou sim. Aconteceu que eu entendi o que importa. Ela o abraçou. Naquele abraço havia paz e a certeza de que o amor vencera a tempestade. Um pôr-do-sol tingia o céu de dourado. Roberto segurou a mão dela. Prometo que a partir de agora, nenhum dia será desperdiçado com silêncio. Eliana sorriu. E eu prometo que estarei aqui para ouvir as palavras que antes não existiam. Se essa história está tocando seu coração, inscreva-se no canal agora. Assim, você não perde as próximas histórias de amor e esperança. E também, ao se inscrever no canal, você apoia nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo histórias lindas, como essa que faz refletir no poder do arrependimento e do perdão. O amor só se prova quando é colocado à prova e sobrevive. Na manhã seguinte, Roberto teria uma última surpresa. Algo deixado por Tomás que mudaria de vez o destino do casal e encerraria a história com emoção e gratidão. O amanhecer chegou sereno. O orvalho brilhava sobre o jardim que agora florescia em cores vivas. Roberto abriu a porta da mansão e encontrou um envelope sobre o banco de madeira. Reconheceu a caligrafia. Era de Tomás. O motorista havia partido para cuidar da mãe doente no interior, mas deixara uma última mensagem. Senhor Roberto, nem todos os homens têm a chance de recomeçar com o amor da vida. O senhor teve. Cuide bem dela. E lembre-se, riqueza é aquilo que o dinheiro não pode comprar. As palavras simples o fizeram sorrir. Havia gratidão nos olhos e uma leve saudade daquele homem que, sem perceber, o ajudara a mudar o próprio destino. Eliana apareceu na porta com o cabelo solto e o olhar doce. Tomás partiu, sim, mas deixou o melhor presente, a lembrança do que realmente importa. Ela caminhou até ele e se sentou no banco, onde tantas discussões começaram. O mesmo lugar agora era símbolo de paz. Roberto segurou sua mão. Sabe o que aprendi, Eliana? Que amar é estar, mesmo quando o outro se perde. Que o amor não se mede pelo tempo, mas pela coragem de começar de novo. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Então estamos no começo. Ele sorriu, sentindo o coração leve como nunca antes. Os dias seguintes foram simples e cheios de pequenos gestos. Café juntos, risadas na varanda, conversas longas sob o pôr do sol. O luxo ainda estava lá, mas agora era apenas cenário. O verdadeiro brilho vinha do olhar de Eliana, refletido nos olhos de Roberto. No final da tarde, ele pendurou uma placa de madeira na entrada da casa. Nela estava escrito: aqui mora o amor, não o orgulho. E quando o vento balançou as flores do jardim, pareceu que até o tempo suspirava aliviado por ver o amor renascer. O amor só tem valor quando é cuidado. E às vezes é preciso quase perder tudo para descobrir que o maior tesouro estava dentro de casa. E agora, amigos e amigas queridos, eu me despeço por aqui. Por favor, lembre-se de apoiar nosso trabalho se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo. Eu agradeço desde já. Um grande abraço para você